Hi guys, what's up? How's it going? Eu espero que todos estejam muito bem. Vamos aqui para mais uma aula. Nós vamos falar agora, né, gente? Nós vamos falar sobre um tempo verbal muito bacana de aprender, né? Que é o present continuous. Present continuous. Very good. O que é o present continuous, galera? O present continuous, na verdade, é aquele tempo verbal em que nós falamos de algo que está acontecendo neste exato momento. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora? Eu estou gravando um vídeo para postar no YouTube para vocês. Então, isto, na língua portuguesa, é um present continuous, ou seja, o presente, né? Uma ação que está acontecendo agora, nesse instante. Ok? Como é que a gente faz o present continuous em inglês? É muito fácil, é muito simples. Aqui, mais ou menos, nós temos aqui, olha cá, a regrinha, né? A regrinha básica de fazer o present continuous. Então nós vamos usar o que, galera? Nós vamos usar os pronomes pessoais, né? Ou o sujeito da frase, né? Que em inglês é o I, you, he, she, it, we, you e o they. Remember? Very good. Para fazer o present continuous em inglês, galera, nós precisamos, é necessário, faz parte da estrutura gramatical do inglês, o uso do verbo to be, né? O verbo to be conjugado, alright? Então, com o pronome pessoal I, nós vamos usar normalmente o am. You are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Alright? Até aí tudo certo? Tudo bem? Muito bem. Agora nós vamos acrescentar o verbo, né? Qualquer verbo dentro dessa estrutura, como está aqui. Então, aqui nós temos o verbo speak. Right? O verbo speak, que em português quer dizer falar. Right? Então, como é que a gente fala? Como é que a gente usa? Eu vou usar, eu estou falando, olha lá, I am speaking. Você está falando, you are speaking. Ele está falando, he is speaking. Ela está falando, she is speaking. O it, gente, né, que é aquele pronome pessoal que a gente, né, é oculto, né, o verbo, o pronome oculto, mas que ele tem o significado de ele e ela para coisas, né, e animais, né, a gente pode usar assim. A gente pode falar que um papagaio está falando, né? Então, por exemplo, papagaio, né, aquele bichinho, aquele pássaro, it is speaking, alright? E aí, we are speaking, nós estamos falando, you guys are speaking, vocês estão falando, e they are speaking, eles ou elas estão falando. Ok? Very good. Let's understand a bit more about the present continuous. Então, we use the present continuous for an action that we are doing now, right? For example, I am going to the door. I am coming from the door. I am closing the book. I am opening the book. Então vejam aqui a explicação daquilo que eu acabei de colocar para vocês, né, gente? Nós usamos o presente continuous para uma ação que está acontecendo nesse exato momento. Então, os exemplos que eles dão aqui. Eu estou indo para a porta. I am going to the door. Eu estou vindo, né, da porta. Então eu fui até a porta e agora estou vindo, né? Estou voltando, vindo da porta. I am closing the book.
Eu estava com o livro aberto e agora estou fechando o livro. I am closing the book. E I am opening the book. Vou ler o livro novamente e estou abrindo o livro. I am opening the book. Alright? Got it? Very good, guys. Very easy. Muito fácil, né? Vamos ver mais alguns exemplos. Aí a pergunta: What am I doing? O que eu estou fazendo? Aí a resposta: You're opening the book. Você está abrindo o livro. What am I doing? You're closing the book. Você está fechando o livro. What am I doing? You are going to the door. Você está indo para a porta, em direção à porta. Are you speaking English? Olha lá. Você está falando inglês? Yes, I am speaking English. Sim, eu estou falando inglês. Is he sitting on a chair? Ele está se sentando numa cadeira? Yes, he is sitting on a chair. Sim, ele está se sentando numa cadeira. She's sitting on a chair? Yes, she is sitting on a chair. Sim, ela está se sentando em uma cadeira. Então vocês veem, galera, que é muito fácil, né? É muito simples trabalhar com o present continuous. O primeiro que nós vimos, então, foi o present continuous positive, quando a gente faz sentenças positivas com o present continuous. E agora nós vamos ver como que a gente realiza o present continuous, mas no negativo, né? Fazendo o negativo do present continuous. A estrutura toda é a mesma novamente. Nós vamos usar os pronomes pessoais, o verbo to be conjugado. A única coisa que nós vamos acrescentar é antes do verbo speak, que está no gerúndio, né, gente? Por isso que tem aquele ing no final do verbo. Para fazer o present continuous, nós temos que colocar o verbo no gerúndio, tá? Acrescentar ing a todo verbo que a gente for fazer o present continuous. A única coisa que nós vamos acrescentar antes desse verbo no gerúndio é o negativo not, right? Então, olha lá, como é que fica. I am not speaking. You are not speaking. He is not speaking. She is not speaking. It is not speaking. We are not speaking. You are not speaking. They are not speaking. Galera, eu estou fazendo aqui, né? Veja que eu estou fazendo, né, a conjugação dessa sentença, né, desse tempo verbal, a estrutura. Eu estou fazendo ele sem contração, né? Eu não estou contraindo o verbo com o negativo, né, que ficaria, por exemplo, aren't e isn't, ok? Só para ficar mais fácil da gente entender. Depois, lembrando sempre que quando a gente está conversando, quando a gente está falando inglês, né, fluentemente, né, tranquilamente, a gente vai contrair esses verbos com o negativo. Mas agora aqui eu estou fazendo ele de forma literal, né, de forma completa, ok? Sem contração. Muito bem. Aí a explicação. For the negative, we say not. Então, todo negativo com o verbo to be, né, gente? Todo negativo com o verbo to be, que nós temos o verbo to be aqui, nós vamos usar o negativo not. For example, I am not speaking French. Olha lá, eu não estou falando francês. You're not standing on the table. Você não está se levantando na mesa, sobre a mesa, ok? As perguntas. Am I writing in the book? Am I writing in the book? Eu estou escrevendo, né, no livro. No, you aren't writing in the book. You're reading the book. Não, você não está escrevendo no livro, você está lendo o livro.
Are you speaking Italian, for example? Você está falando italiano, por exemplo? Ou are you speaking Portuguese, que é a nossa língua materna? No, I'm not speaking Portuguese. I'm speaking English. Não, eu não estou falando português. Eu estou falando inglês. Alright? Muito bem. Desculpem. Is she speaking French? A pergunta. Desculpa. Is he standing on the floor? Ele está se levantando do chão? No, he isn't standing on the floor. He's sitting on the chair. Não, ele não está se levantando do chão. Ele está se sentando, né, na cadeira. Is she speaking French? Is she speaking French? Ou seja, ela está falando inglês? No, she isn't speaking French. Não, ela não está falando francês. She's speaking English. She's speaking English. Very good. Excellent. Só um minutinho, gente. Outro exemplo. Are we going home? Are we going home? Nós estamos indo para casa? No, we aren't going home. Não, nós não estamos indo para casa. We're remaining in the room. We're remaining in the room. Nós permanecemos na sala, no quarto, né? Are they standing behind the house? Are they standing behind the house? Eles estão de pé, né? De pé atrás da casa. No, they aren't standing behind the house. Não, eles não estão de pé atrás da casa. They're standing in front of the house. Eles estão, né, se levantando, ficando de pé em frente da casa. Very good, indeed. E agora, gente, olha aqui. Muito fácil, né? Present continuous, agora na pergunta, ok? Quando a gente faz a interrogação. Present continuous questions, ok? Veja como é fácil. No positivo nós usamos o pronome, né? O pronome pessoal, o sujeito. O verbo to be conjugado, que no caso aqui é are, né? O sujeito é you, e no caso aqui o verbo é are. E o verbo no gerúndio, o verbo de ação. Então, speaking. Então, na sentença positiva fica you are speaking. Very good. Para fazer a pergunta, gente, olha lá, é só inverter. Primeiro nós colocamos o verbo to be conjugado, né, que no caso ainda o pronome é o mesmo, you. Então, o verbo para o pronome you é are. Então fica are you speaking? Então o verbo to be, o pronome you e o verbo speak no gerúndio mais uma vez com ing. Are you speaking? Você está falando? Alright? Very easy. Muito bem. You are speaking is a positive sentence. Então, você está falando é uma sentença positiva, afirmativa, né? Eu estou afirmando. Você está falando. Para uma pergunta em inglês, né, for a question, we put are before you. Então, o verbo are antes do pronome you. And we say, are you speaking? Agora estou fazendo uma pergunta em inglês. Então, eu estou perguntando, are you speaking? Você está falando? Ok? Muito fácil, muito simples. Nós temos aqui um exemplo, né? Esse primeiro exemplo aqui, olha lá. Are you sitting on a chair? Are you sitting on a chair? E aí a resposta: Yes, I'm sitting on a chair. Sim, eu estou me sentando em uma cadeira, na cadeira. What am I doing? É a pergunta, né? What am I doing? What am I doing? O que eu estou fazendo? You are closing the book. You are closing the book. Você está fechando o livro.
Ask him a question with the present continuous. Aqui, olha lá. Pergunte a ele ou a ela uma, né? Faça uma pergunta sobre o present continuous. Então, what are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? I'm writing. I'm teaching English for you guys here on YouTube right now. I'm talking with my girlfriend on the phone. I'm watching TV. You see, it's a lot of examples for you. Alright? Good. Present simple. Bom, gente, então a gente viu aqui, né, o present continuous, ok? Então, eu creio que está bem explicadinho. Vocês não têm erro mais, né? Não precisa ter erro. Então, para fazer as perguntas, primeiro o verbo to be, o pronome pessoal, que pode ser I, you, he, she, it, we, you, they, né? Então, primeiro o verbo, depois o pronome e o verbo no gerúndio. O positivo é o contrário, primeiro o pronome, o sujeito da frase, o verbo to be conjugado e o verbo no gerúndio. E o negativo é só nós colocarmos o negativo not, né? Então, I am not, you are not, he is not, e o verbo no gerúndio, que aqui no caso é o verbo speak. Alright? I hope you enjoy this class, guys. See you next time. Bye bye.